Oi, gente! Estamos aqui no nosso 5º episódio da série Fruto do Espírito. E eu quero te convidar a acompanhar essa série. Está sendo uma série de mensagens sobre a característica do fruto do Espírito, que é um só. Hoje, a gente vai falar sobre a amabilidade ou benignidade. Que nome difícil, né? Se tu não sabe o que é isso, fica até o final do vídeo que tu vai sair daqui com todas as tuas dúvidas esclarecidas. A amabilidade. No primeiro episódio, quando nós falamos que o amor, ele baseia todas as outras características, nós falamos que a amabilidade é o amor na prática. Então a amabilidade nada mais é do que os nossos atos de amor. É o amor na prática. O amor é muito mais do que palavras. O amor é muito mais nós olharmos para alguém e falarmos eu te amo. A Bíblia nos diz que o amor só de palavras não tem efeito. A palavra de Deus lá vou ler para vocês verem que eu não estou mentindo. 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu quero te convidar agora a pensar em alguém que diz que te ama muito. Aquela pessoa que diz que te ama, que ela faria tudo por você, que ela te coloca como prioridade, mas que na primeira oportunidade que ela tem, ela vai lá e te deixa em segundo plano. Ela vai lá e te enrola. A gente está vivendo numa era onde até dentro da igreja a gente percebe, trabalhando com jovens, que tem muitas jovens que têm sofrido com isso. Alguns meninos que oram com mais de uma menina e aí já falam eu te amo, tu vai ser a mulher da minha vida, vamos continuar aqui. Só que ele está falando isso para ela e para todo mundo. Está falando para cada menina de cada igreja a mesma coisa. A palavra de Deus está nos dizendo em 1 João que nós não amemos em palavras, mas em ação. Então a amabilidade, a benignidade nada mais é do que o amor em prática. É tirar das palavras aquilo que é atitude. Então a gente se sente mais amado quando alguém fala que nos ama ou quando alguém tem atos de amor com a gente. Alguém que de fato nos prioriza, alguém que de fato nos coloca em primeiro lugar, que daria a vida por nós. A amabilidade é tirar da teoria e começar a colocar na prática o amor. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso comigo, sobre o que é o amor. Se a gente quer ter uma referência de como exercer esses atos de amor, como desenvolver a característica do fruto que é a amabilidade, que a gente possa voltar ao texto bíblico, voltar à referência, buscar no Senhor o que o amor é e o que ele não é. 1 Coríntios 13 deixa claro sobre o que de fato é ações do amor, a prática do amor, a benignidade, a amabilidade. A palavra de Deus diz assim: o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Assim permanecem agora 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que se tu diz que ama alguém, mas é egoísta, mas busca os teus próprios interesses,
mas se vangloria, maltrata, tem inveja, tu não está exercendo o fruto da amabilidade, tu não está de fato amando, tu está apenas falando. E uma palavra sem atitude é oca, é morta. Quando a palavra de Deus nos diz, não amemos de palavras, mas em ação e em verdade, ela está dizendo justamente isso. A fé sem obras é morta. A palavra de Deus, ela nos garante que a salvação não vem pelo que a gente faz. Deus, Ele não nos ama mais ou menos do que Ele já nos amou quando Ele enviou Jesus para morrer por nós. A palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não diz, Deus amou o mundo e vai te amar ainda mais se tu trouxer o dízimo. Não, Ele não está dizendo que o amor de Deus é condicional. O amor do Senhor já foi expresso na cruz do Calvário. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que a fé sem obras é morta. É impossível eu dizer que eu amo a Deus e eu não ter prática de amor. É impossível eu dizer que eu amo a Deus e não demonstrar benignidade. Dar o dízimo, ofertar, trazer ao templo, estender a mão ao próximo, amar o meu filho num momento de birra, fazer coisas, é exatamente a expressão de que um dia eu recebi o amor de Deus, e não só recebi, mas eu o amei de volta, e eu não posso permanecer da mesma forma. Então, aquele que traía, não trai mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que um dia experimentou e recebeu do amor de Deus, não consegue ficar de boca fechada. A fé sem obras é morta. A fé, ela não é só para nós, ela não é um benefício próprio. A palavra de Deus diz em Tiago, pede e não recebe, porque pede mal, pede para o seu próprio deleite. E a amabilidade é justamente isso, é pensar no próximo antes de pensar em mim mesmo, é não ser egoísta, é ser altruísta, é colocar o outro na minha frente e não amar de boca. A palavra de Deus tem uma passagem que toda vez eu sou confrontada, onde diz assim, como tu pode dizer que tu ama a Deus, que tu não vê, se tu tem um irmão ao teu lado, tu tá vendo ele e tu não ama ele? Como que tu pode dizer que tu me ama, sendo que tu não está me vendo? Como tu tem a capacidade de dizer que tu ama um Deus que tu não vê, mas o irmão que senta ao teu lado do culto, entra chorando, sai chorando, e tu não foi capaz de dar um abraço, um aperto de mão, uma palavra de consolo? A gente precisa começar a colocar para fora aquilo que flui dentro de nós, porque não é dom nosso, é um dom imerecido que vem única e exclusivamente do Espírito de Deus. Parece que é maçante, Mariel, todos os episódios tu tem nos lembrado que é sobre Deus, é o dom que está, é o fruto que está dentro de nós, é a manifestação de um fruto. É porque eu quero que tu entenda de uma vez por todas que o fruto não é teu. O fruto não é da Mariel, o fruto não é do Guilherme, o fruto não é do Gabriel, o fruto é do Espírito. E para que a gente manifeste o fruto do Espírito, precisamos andar em Espírito, precisamos exercer não apenas mas todas as 9 características. Portanto, para com palavras vãs, abandona esse discurso, esse muito falar. Abandona ficar falando de Jesus. Sabe, eu fui a primeira da minha família inteira a me converter. Eu fui a primeira das minhas amigas a me converter. E para a glória de Deus, muitos já vieram através disso. Eu quero te perguntar se tu acha que foi pelo meu muito falar ou pelo meu expressar. Será que foi porque eu muito falei que eles iam para o inferno se eles não aceitassem a Jesus? Ou porque eles viram em mim um amor que um dia eu também precisei receber? Será que eles têm visto em mim o fruto do Espírito? Porque eu creio que muitas pessoas aceitarão a Jesus
quando a nossa vida refletir o caráter de Deus. Enquanto a nossa vida forem palavras ocas, enquanto eles olharem para nós e só verem carcaça, só verem palavras, meras palavras, não geram transformação. Mas a manifestação do Deus que habita em nós e que nos mudou por completo, é isso que mostra que há um Deus verdadeiro e vivo operando através de nós. Quando eu conto para o meu marido como a Mariel era, muitas vezes ele fica assim, eu não acredito nisso. Porque nem eu não acredito nisso. Hoje em dia eu olho para tudo que o Senhor tem feito na minha vida, a maneira que eu tenho conseguido amar as pessoas, e eu digo, Senhor, isso só pode vir do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, de fato é teu, porque isso não é da Mariel. Exemplos básicos. A Mariel, quando ela era criança, era respondona, não honrava pai e mãe. A Mariel, quando era criança, demitia a funcionária. A Mariel, quando era da escola, era aquela que era a patricinha, que fazia bullying com geral. Horrível, horrível. A Mariel entregou a vida para Jesus e tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a Mariel, ela era um ser que eu fico olhando e eu falo assim, gente, parece que não é a mesma pessoa. Parece, não faz sentido. Não faz sentido. Se eu voltasse naquele tempo, se eu tivesse Jesus, eu faria tudo diferente. Então, se tu já aceitou Jesus, mas tu continua fazendo as mesmas coisas, tu continua desenvolvendo as mesmas atitudes, tu continua fazendo da mesma forma, ora agora. Fala para o Senhor, Senhor, eu não quero ser um homem carnal, eu quero ser um homem espiritual, eu quero manifestar aquilo que o Senhor é, eu quero ser transformada, eu estou em construção, eu quero ser transformada pelo Teu Espírito Santo, Pai, eu preciso de Ti, eu por mim mesma não tenho nada para dar. A Mariel, ela ainda é tratada em algumas coisas. Se o meu marido vier aqui tomar no meu copo, vai ser legal, gente. Eu vou pedir para trocar o copo. A minha sogra dá risada, que ela já venceu essa área da vida. Talvez eu ainda não tenha dado tanta liberdade para entrar. Eu estou precisando, orem por mim aí, vocês que estão em casa. Mas eu ainda tenho umas nojeirinhas. Agora pensa que antes de Jesus, eu tinha muita nojeira. Eu era daquelas que era tipo assim, não me encosta, não me toca, não me abraça, fica aí, eu fico aqui. Isso é a verdadeira expressão do tanto que Satanás, ele tenta distorcer a identidade pelo qual nós fomos criadas pelo Senhor. Eu tenho amigas de infância que elas vão, quando eu ministro em Porto Alegre, elas vão lá e elas participam, e aí termina e vem aquela mulherada toda e me abraça e chora, e deixa arranho na minha roupa, e eu vou lá e eu abraço, e eu passo a mão, e elas ficam assim, meu Deus, como assim? É a Mariel, ela tá deixando abraçar, catarrar, arranhar, e ela tá achando legal isso? É Jesus na vida da Mariel. É atos de amor, é não amar só na rede social, que eu não tô vendo ninguém, que eu pego meu celular, gente, eu amo vocês, obrigada por me seguir. Não, é quando eu encontrar vocês, eu abraçar vocês, eu amar vocês. Eu sempre disse isso, sabe? O meu maior medo era alguém chegar e falar para mim assim, nossa, tu é tão diferente da rede social. A minha rede social, ela precisa ser uma extensão de quem eu sou, e não uma farsa, não um cenário, não um teatro. As pessoas precisam se encontrar comigo e falar assim, uau, a Mariel é exatamente aquilo ali, ela tem mais para oferecer, porque não é a Mariel, é o fruto do Espírito operando através da Mariel. Então, Mariel, eu não estou conseguindo desenvolver esse fruto. Eu ainda sou muito apegada à minha carnalidade. Não é sobre pecado, não estou nesse momento falando sobre as práticas de pecado. A pessoa que nasceu de novo, ela abandona a vida de pecado. Eu estou falando sobre aqueles negocinhos que tu ainda não deixou Deus trabalhar. A nojeirinha de beber no copo, ou então o abraço naquele que precisa, o estender a mão para quem está doente, o orar no hospital, o entregar um alimento, enfim, aquilo que o Espírito Santo ainda não encontrou a liberdade em ti. Hoje tu veio parar nesse vídeo porque Ele quer te dizer que é Ele quem te capacita,
que no teu espírito, quando tu aceitou Jesus, tudo se fez novo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, todos os dias nós precisamos nos render à total dependência do Espírito, para que a gente ande segundo o Espírito e não segundo a nossa carne. Então, portanto, esse é um dia separado pelo Senhor, para que tu faça uma oração sincera, de arrependimento. Senhor, eu não tenho conseguido amar em prática. Está muito mais fácil postar, está muito mais fácil falar do amor, mas eu estou aqui. Eu estou na tua total dependência, porque eu não quero mais viver de palavras, eu quero viver de atitude, eu quero desenvolver a amabilidade, a benignidade, e eu sei que eu só vou conseguir desenvolver esse fruto se o Espírito Santo de Deus me ajudar, se eu estiver rendida, se eu estiver dependente de Ti. Por isso o Senhor te encontrou. Este é o dia marcado para que o Senhor te ajude a desenvolver ainda mais o fruto da amabilidade, a característica da amabilidade e benignidade, que é a mesma coisa. Já falamos aí, gente, sobre o amor, paz, paciência, alegria, amabilidade. Falta só 4 características do fruto para acabar a nossa série. Então, não vamos nos entristecer, vamos alegrar que ainda tem mais 4 segundas-feiras cheias de palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu te espero, manda esse vídeo para alguém. Isso pode ser um ato de amor nesse dia. Deus abençoe.